Então, bom dia. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Nós temos hoje a banca de defesa da monografia de trabalho de conclusão do curso, da Camila Carriço Santos. O título do trabalho se chama Campesinato em Movimento, a mídia impressa e a luta pela terra em La Convención, nos anos 1960. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Everson Felipe Adão, professor, historiador e mestrando do nosso programa de pós-graduação, por ter aceitado fazer parte dessa banca, como membro titular, e também queria agradecer ao Gabriel Goulart Barbosa por ser suplente dessa banca. Então, nós vamos funcionar da seguinte maneira. A Camila faz uma apresentação inicial de 20 minutos, um pouco mais. Depois, a gente segue as arguições da banca, e a cada arguição, a Camila responde. Então, Camila, fique à vontade, a sua apresentação. Está com a palavra. Tá bom. Muito obrigada. Antes de começar, eu queria dar bom dia a todo mundo, agradecer a presença da banca, do Everson, que aceitou o convite, agradecer ao meu orientador, professor Paulo, e agradecer ao público, a Valéria. Então, para começar, o meu trabalho ele se chama Campesinato em Movimento, a mídia impressa e a luta pela terra em La Convención, nos anos 60, 1960. Aqui na capa, eu coloquei uma foto do sindicato de Quillabamba. Quillabamba fica dentro da província de La Convención, e é uma foto que eu peguei do livro do Hugo Blanco, que é uma das lideranças do movimento. Bom, no meu trabalho, eu busco analisar a imprensa brasileira que noticiou sobre o movimento de camponeses peruanos pela reforma agrária nos anos 60. A pesquisa, ela busca analisa o intercâmbio de informações e a narrativa anticomunista dos jornais, buscando compreender a desqualificação dos camponeses peruanos pela mídia, e também tentando refletir sobre as mobilizações sociais rurais no Brasil nesse período. O trabalho ele também avalia sobre o papel da imprensa enquanto formadora de opinião e também como um agente do processo histórico-político. O historiador Eric Hobsbawm, ele escreveu um pouco sobre La Convención e ele falava assim que os pesquisadores deviam prestar mais atenção nesses eventos, pesquisar um pouco mais a fundo sobre o que estava acontecendo ali. E quando eu estava lendo sobre o artigo que ele escreveu, isso me fez ter vontade de escrever sobre também, que eu não tinha ainda escutado falar sobre ou aprendido sobre em outro lugar. E como Hobsbawm também citou sobre a cobertura jornalística dos eventos que aconteceram lá, isso também me fez ter curiosidade de ir atrás sobre como tinha sido essa cobertura de notícias sobre o Peru, sobre a Convención, aqui no Brasil. E para isso, eu escolhi essas fontes, que são 10 edições do Jornal do Brasil, datadas entre 1962 e 1963, que foram os principais anos de ocupação de terra que teve lá no Peru. São 3 edições de 1962 e 7 edições de 1963. E essas edições elas estão todas disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Aqui eu botei um print ali da hemeroteca do Jornal do Brasil. Bom, quando eu fui estruturar mais o meu trabalho, pensar no sumário, eu queria fazer uma estrutura que fosse um pouco diferente, para fazer algo mais fluido, menos cansativo, tentando mesclar as fontes com a pesquisa bibliográfica, Só que quando eu fui botar a coisa no papel, quando eu fui botar a mão na massa, digamos assim, eu vi que não ia ser possível fazer uma estrutura diferente de colocar a pesquisa bibliográfica antes e depois as minhas fontes, Porque com o tema que eu tinha ali, ainda mais sendo sobre a história de um outro país,
ia ser difícil deixar as fontes meio flutuando sem ter toda uma base mais concreta antes, né? Para poder falar sobre as fontes. Então, o meu sumário ele foi organizado da seguinte forma. A introdução, primeiro. O capítulo 2, breve histórico político social do Peru, com os seguintes subtópicos. Os antecedentes do cenário político, a tradição da insurgência camponesa peruana, a terra e a reforma agrária na Convenção do Peru. Por último, a contranarrativa popular e suas contribuições. No terceiro capítulo, eu busquei trabalhar mais a imprensa no Peru e no Brasil, fazendo a mídia peruana e a mídia brasileira. E no quarto capítulo, o discurso da mídia, que é onde eu faço mais análise de fontes, com os subtópicos La Convenção aos olhos do Jornal do Brasil e a imprensa parcial e ideológica como arma. E depois, por último, as considerações finais. Então, agora eu vou falar brevemente sobre cada capítulo. Aqui na introdução, eu busquei trabalhar um pouco mais sobre a posição onde ficava La Convenção, né? Trazendo um pouco dos mapas para dar uma noção geográfica e espacial melhor. Então, aqui, os mapas eles também foram colocados no trabalho escrito. O primeiro mapa, ele traz a região de La Convenção mesmo. E o segundo mapa é um mapa do departamento de Cusco, né? Que é onde a gente consegue ver onde La Convenção fica, que fica ali no norte de Cusco, como vocês podem ver. Eu espero, né, que esteja aparecendo. E ali no ladinho tem um mapa do Peru, que a gente consegue ver onde que o departamento de Cusco fica no Peru, né? Que a gente consegue ver que fica mais na parte do sul. A posição de La Convenção é uma posição estratégica, porque ficava ali perto de trilhos, de trem, então tinha um motivo ali de mobilidade, de ter essa conexão com outras regiões muito importantes também, e também por ser um terreno diverso, né? Ali de 174 fazendas na região, em torno de 70 foram ocupadas. O contexto político que a América Latina como um todo se encontrava foi bastante complexo, né, bastante complicado, com bastante evento político intenso, digamos assim. E o continente ele também foi afetado pela Guerra Fria, né? Ali a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E por conta da Revolução Cubana, isso também foi intensificado, né? Os Estados Unidos começou a ver ali uma possibilidade de perda de influência na região e estava temendo ali pela dominância no continente, né? E o que isso acarretou? Acarretou em diversas políticas e diversas propagandas anticomunistas aqui na região. E uma das principais vias que isso acontecia é justamente na via da imprensa, né? Diversas propagandas políticas, diversas propagandas anticomunistas, através de notícias, enfim. Na introdução, eu também falo sobre os principais autores que eu usei para escrever esse trabalho. E aqui para citar, né, que eu usei o Hobsbawm, que escreveu sobre a Convenção e também me deu a ideia de escrever esse trabalho. O Mariátegui, que é um importante escritor, teórico marxista do Peru, né, e da América Latina, um dos principais teóricos marxistas. O Julio Kotler, que é um sociólogo peruano. O Hugo Blanco, que é uma liderança, que é uma das principais lideranças desse movimento de La Convención, né, que ele escreveu um livro chamado Terra ou Morte, que dá bastante a perspectiva dele sobre o movimento, né, sobre as coisas que estavam acontecendo ali, a organização e tudo mais. O Rodrigo Pato Samota, ele me ajudou a pensar nessas facetas, diferentes facetas do anticomunismo. E a Tânia Regina e Ana Martins, que escreveram bastante ali sobre como usar a fonte, o jornal enquanto fonte, né? E sobre a história do jornal no Brasil também. Bom, então aqui, no capítulo 2, o breve histórico político social do Peru, eu busquei trabalhar bastante as especificidades da realidade peruana para tentar compreender, né, esse contexto, né, de onde estava situado esses acontecimentos, essas revoltas. Então, eu procurei trabalhar bastante a política e o Estado, as lutas populares ali, né, o histórico de lutas populares,
depois focando mais no movimento de La Convention e também na produção popular e nas contribuições dos camponeses, além também da visão do Hugo Blanco sobre a imprensa e sobre documentos oficiais também. Então, falando um pouco mais da estrutura agrária, a estrutura agrária do Peru, ela teve essa herança, né, que veio lá da organização do Império Inca, né, e foi adaptada, digamos assim, pelos colonizadores, né, que eles pegaram só alguns elementos e foram adaptados. Então, a propriedade de terra ela foi nomeada de hacienda e os fazendeiros eles buscaram expandir a propriedade de terra, né? Então, o que aconteceu foi que teve uma alta concentração de terra, que ela se dava por meios militares, né, violência física, ou então econômicos também, coerção econômica, onde eram compradas de fazendeiros menores. E depois, mais tarde, foram também utilizadas a via jurídica, onde também, muitas vezes, eram falsificados documentos, né, para conseguir comprovar a posse daquela terra, né? Então, os latifundiários, eles usavam as relações de produção de servidão. Então, eles expulsavam os camponeses da terra e depois alugavam, digamos assim, um pedaço dessa terra para que eles pudessem cultivar, mas em troca disso, tinha todas as horas de trabalho exaustivas, as taxas abusivas que os camponeses tinham que pagar, os castigos físicos, enfim, várias práticas de exploração que acontecia ali naquela terra, né? E todas essas explorações, esses castigos, eles não eram vistos, digamos assim, justamente por ser a exploração de mão de obra barata e por ser principalmente mão de obra indígena, né? Então, as pessoas elas não tinham, digamos, a cidadania reconhecida e o judiciário não reconhecia aquilo ali como um crime ou uma exploração, né? Então, geralmente, o judiciário dava as sentenças a favor dos latifundiários. Nessa época ali, entre os anos 30 e os anos 50, foi onde teve um maior amadurecimento político, né, que foi onde surgiram mais os sindicatos e as organizações campesinas, né, como a Confederação e a Federação de Camponeses do Peru. E também foi onde surgiram outros partidos e uma preocupação maior com as políticas reformistas, né? E aí, só que essas políticas reformistas eram justamente focadas mais na parte do meio urbano, né, que era ali na costa, e a serra era meio deixada de lado, assim, meio abandonada. E esse abandono, essa negligência, foi gerando um sentimento de indignação, né, junto com essa expulsão de terra, junto com esses castigos físicos que os camponeses sofriam. Então, isso tudo foi acumulando para que chegasse no ponto, né, de estourar as principais greves e principais ocupações de terra. Nesse movimento, né, de La Convention, uma das principais lideranças vai ser o Hugo Blanco, que ele esteve ali entre 1958 e 1963, né, que ele estava atuando ali até que ele foi preso. Ali no canto dá para ver uma foto dele. E agora no capítulo 3, que é onde falo mais sobre a imprensa, né, mais sobre a história da imprensa no Brasil e no Peru, esse desenvolvimento de como a prática jornalística foi tendo, né, prática de periódicos e tudo mais. E aí, trabalhando também como essa repercussão no Peru, como a repercussão no Peru teve muito a ver com ser uma revolta campesina com uma grande participação indígena. E, além disso, pela confederação e a federação estarem fazendo parte, estarem atuando em cima dessas greves, né? Por ter uma organização mais coesa e uma estrutura mais oficial, digamos assim, é algo que foi levado mais a sério e também possível de uma maior organização por parte dos camponeses até, né? E também, por outro lado, né, mesmo que tendo essa cobertura por conta desses aspectos, geralmente essa cobertura por parte da grande imprensa não era uma cobertura muito positiva, né? Então, esse
Peru que era esquecido, que é o Peru da Serra, o Peru camponês, ele vai ser trazido à tona, mas justamente, né, para desmobilizar, para desacreditar do movimento. E aí, no outro lado, eu trouxe também sobre o jornal Unidade, que é um jornal que trazia muito das denúncias dos camponeses, né, denúncias de exploração, de castigos físicos, que ajudava muito nos processos também quando ia para o judiciário, né? E era um jornal que era do Partido Comunista do Peru, né? E ele teve um importante papel ali de apoio dos camponeses e apoio do movimento mesmo. E agora falando mais do Brasil, o crescimento do anticomunismo aqui no Brasil, ele também passou ali pelos periódicos e ele também teve muito ligado com a ascensão ali dos movimentos no meio rural, né? As ligas camponesas tiveram um importante papel ali de trazer à tona a discussão da reforma agrária e por ter uma estratégia, digamos, mais combativa de luta, os reacionários e os setores da mídia não viam isso com bons olhos, né? Então, a partir do momento que foram noticiados cada vez mais ocupações de terra, né, supostas ocupações de terra, invasões, que era a palavra que eles usavam mais, foram crescendo também a violência no campo a partir de criações de milícias, né, para combater esses camponeses. Então, a violência contra os camponeses aqui no Brasil cresceu bastante. E aí o que acontece é que, justamente por ter toda essa cobertura aqui no Brasil sobre os movimentos rurais no Brasil, isso também acaba afetando como esses movimentos camponeses de outros países vão ser vistos aqui também, né? Bom, aqui no capítulo 4, é o capítulo que eu trago mais as fontes mesmo, né? Mais a análise de fontes, que é o discurso da mídia. Como é um capítulo que eu acho que é o mais extenso do meu trabalho, eu tentei trazer só os principais pontos, né? Para tentar apresentar aqui para vocês. O periódico do Jornal do Brasil, ele é um jornal bem interessante, né? Porque ele teve um início monarquista. Um dos colaboradores foi o Joaquim Nabuco, né? Depois, em 1900, ele foi tido como o jornal de maior tiragem aqui na América Latina. E nos anos 50 e 60, ele passou por uma reforma editorial e gráfica que fez com que ele se tornasse uma referência, né, de inovação ali no meio dos jornais, né, dos periódicos. Que foi quando ele virou uma referência para outros jornais, né, outras marcas. O jornal, a partir do momento que ele começou a fazer essa cobertura, né, nessas 10 edições que eu fiz, nas primeiras edições, ele começa com uma cobertura mais tímida, né, das notícias ali sobre La Convención. No meio é onde se tem ali o auge do movimento, e aí o final com a prisão do Hugo Blanco são notícias mais curtas também, né? Perde um pouco daquela urgência, daquele medo, parece. E aí, um dos pontos que eu acho um dos mais relevantes, assim, que eu notei nas fontes, foi essa centralização na liderança do Hugo Blanco, né? Que muitas vezes ele foi apelidado ali de Fidel peruano, né? Em homenagem, digamos assim, entre aspas, ao Fidel Castro da Revolução Cubana. E essa centralização em cima dessa figura, ele vem com um objetivo assim de descredibilizar, né? Desacreditar da causa, como se fosse algo mais individual, então, nesse sentido de esvaziar a causa política e de tentar mostrar que não é um movimento de massas, né? Não é um movimento que tem uma força popular mesmo, que ela está mais centralizada em uma pessoa só. Como se tivessem sido corrompidos, né, por essa ideologia e tudo mais. E essa centralização, essa individualização era algo que o próprio Hugo Blanco ele não gostava e ele falou em diversas entrevistas sobre, né? Que eu trouxe aqui no slide uma das frases que ele usa. Que o sistema de castas e de classes trata de individualizar para o bem ou para o mal, para personalizar os processos de lutas coletivas, massivas. Então, mostrando aí que o movimento, na verdade, é coletivo, né? Outro ponto bem recorrente e interessante é como a agência das pessoas indígenas foi colocada em questão, né?
eles foram colocados em uma posição ali de passividade, como se outras pessoas estivessem controlando aquele movimento e eles tivessem sido feitos de massa de manobra, né? Então, sido manipulados a estarem ali e a estarem lutando pela terra. Se tem uma ideia de um controle, né, dos comunistas, e aí é uma ideia bem classista, né, de que essas pessoas ali, que é o povo camponês, o povo indígena, não teria condições de ter uma consciência política e agir pelas próprias ações, né, que eles seriam apenas assim influenciados por um grupo seleto de pessoas, né, o que não é verdade. Outra coisa é que a cobertura de La Convención passou por outros jornais de outros países também, que foram citados no próprio Jornal do Brasil, né? Ali a gente tem menções sobre jornais de Caracas, de Bolívia e também do New York Times, lá dos Estados Unidos, né? E essa cobertura, ela foi muito importante no sentido de que mostrou ali que os outros países também estavam atentos ao que estava acontecendo ali no Peru, e também porque muitos militantes de outros países, principalmente aqui da América Latina, né, resolveram fazer o Peru como um destino, né? Foram ao Peru para ali tentar ajudar no movimento, enfim. Aí principalmente ali, né, os militantes da esquerda revolucionária. Outra coisa, uma das edições mais interessantes foi a edição que trazia o Newton Carlos, né? A coluna do Newton Carlos, que ele dispôs ali de uma página inteira para falar sobre o que estava acontecendo em La Convención. E o Newton Carlos, ele foi um importante jornalista, né, um dos pioneiros ali do jornalismo internacional. E ali ele trazia as opiniões dele, né, muito baseadas ali no New York Times dos Estados Unidos, que é onde ele trazia como fontes, assim, e onde ele também mostrava ali as opiniões dele mais reacionárias, ele criticando justamente a junta militar do Peru por ser reformista demais, ali tentando, né, ser um pouco a favor ali de uma via mais repressora, assim. E aí também dá para ver nessa coluna dele como ele tem um receio, assim, um medo, uma urgência de combater esse movimento com um certo medo de que, se não combater ali agora, esse movimento fosse se espalhar, né? Fosse se radicalizar ainda mais e espalhar em outras regiões ali da América Latina. E aí, na parte final desse capítulo, eu trago um pouco sobre a discussão sobre a neutralidade e imparcialidade, né, no jornalismo ali, como uma ferramenta da classe dominante para tentar ali esvaziar pautas políticas ou então esconder as mobilizações ou descredibilizar ali, marginalizar as pessoas que estavam em meios de mobilização política e social, né? E aí a propaganda anticomunista, ela opera justamente nessa lógica também, né? De querer negativizar, né, esses movimentos. E aí, só que nem sempre vai ser uma coisa muito explícita, né? Nem sempre vai ser, os comunistas malditos, os comunistas não sei o quê. Porque justamente a linguagem utilizada nos jornais, ela já é construída para isso, né? Para essa noção de neutralidade e imparcialidade que não existe. E muito se fala ali na imprensa de ter uma liberdade de expressão, mas é algo muito limitado, né? Porque não se tem, se permite até certo ponto essas divergências sendo expostas, né? Tem ali um limite. E aí, nas considerações finais, né, na conclusão, eu busquei costurar, conectar todos esses pontos que eu trouxe ao longo do trabalho, relembrando ali os principais pontos de cada capítulo, né, de forma mais resumida. Foi uma pesquisa que eu procurei trabalhar em 3 eixos principais ali, que seria a história e a realidade peruana, aí a partir da imprensa, e ali o trabalho de análise dos jornais, né, a partir das fontes. E esse trabalho, ele foi um desafio para mim, assim, né? Porque se tratando de um país que eu não conhecia muito, um evento que eu também não tinha ouvido falar muito, mas que foi, justamente por isso, foi muito interessante trabalhar, né? E poder estar aprendendo
bastante sobre esses eventos que aconteceram, né? E aí, essa problemática dos periódicos e expandindo aí para outras mídias é uma fonte inesgotável, né? E aí, podendo trabalhar com outros temas e outras problemáticas, é um campo que pode sempre estar tendo outras contribuições, outros trabalhos, outras pesquisas. E eu espero ter conseguido, né, contribuir um pouco com essa área. E aí, sempre também importante, para finalizar, né, lembrar da importância da imprensa popular, né, dos documentos que são produzidos pelas classes mais exploradas, porque traz justamente essa outra ótica, essas outras experiências de organização política, né? E com isso eu concluo minha fala. Muito obrigada. Obrigado por enquanto, Camila. Então, agora eu passo a palavra ao Everson Felipe Adão, professor de História, é nosso mestrando do programa de pós-graduação, a quem agradeço novamente por ter aceitado participar dessa banca. Com a palavra, Everson. Obrigado, professor Paulo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Certo. Então, primeiramente, quero parabenizar a Camila pelo trabalho, agradecer pelo convite para participar da banca, agradecer ao professor também. Dizer, né, como você falou nessa sua fala final, assim, é reconhecido, né, a gente reconhece esse seu esforço de fazer esse trabalho sobre uma situação que talvez nem é tão acionada pela historiografia, assim, né, não tem uma quantidade de fontes disponível tão grande, ou se tem também o acesso não é tão facilitado, né, não é uma coisa que repercute bastante no Brasil, e a gente pode até procurar perceber o porquê na sua pesquisa também, né, através de como isso é noticiado no Brasil, né, a gente entende que a imprensa brasileira ela tem um modus operandi assim para noticiar a América Latina que é muito peculiar, né, parece assim que nada de bom ou de inovador surge na América Latina através da imprensa brasileira. Tudo que acontece numa localidade específica de um país da América Latina acaba sendo levado para ser considerado como o todo, né? Não é o que aconteceu na província de La Convención, é o que aconteceu no Peru, né? O que está acontecendo no Peru e aquilo define aquele país por inteiro, né? E esses países também, eles sempre são passados, até através das informações que você trouxe no seu trabalho, como locais atrasados, né? A própria coluna do Newton Carlos, ele fala, né, que o Brasil está mais direcionado ao desenvolvimento, enquanto o Peru ainda está seguindo em aspectos coloniais, né? Então, assim, tudo isso também reflete na disponibilidade de conteúdo para se fazer uma pesquisa sobre o evento, né? Então, primeiramente, parabéns por ter seguido esse caminho e, né, além do mais, tem todas as dificuldades que a gente sabe que está tendo, assim, para a gente ter acesso a essas fontes, que você acabou utilizando fontes que já estão digitalizadas, né, mas talvez teria mais dificuldade para encontrar outras fontes devido ao todo o momento ainda de pandemia que a gente vive, né, então, assim, todas essas dificuldades, elas fazem parte do trabalho, assim, elas refletem também no seu texto, mas também elas têm que ser levadas em consideração, né, num momento, assim, de análise sobre as possibilidades que você também tinha diante de todas essas situações, né, o trabalho do historiador, ele também é historicamente datado, né. Então, assim, depois dessa introdução, em relação, assim, ao trabalho, você, nas suas conclusões, nas considerações finais, você acabou dividindo ele, considerando que ele está dividido em 3 partes, né? E, obviamente, concordo com a sua divisão, mas no meu momento de leitura, eu acabei, antes mesmo de chegar nessa parte, onde você definia essa divisão em 3 partes, eu acabei considerando que ele está dividido em 2 grandes partes, assim, né? Uma primeira fazendo esse trabalho de contextualização, como você muito bem apresentou, né, estruturando com o objetivo de contextualizar essas questões históricas, envolvendo o processo de desenvolvimento ocorrido no Peru, né, e os próprios acontecimentos que são considerados relevantes, ou que são contemporâneos, ou que precedem, né, o movimento ali em La Convención.
E já uma segunda parte está mais focada em abordar as questões dos periódicos e do discurso em relação aos acontecimentos, né, de como ele foi relatado no Jornal do Brasil, né, e também essa narrativa, né, neutra, às vezes tentativa de neutralidade, outra vez um anticomunismo exacerbado do jornal, né. Então, assim, eu considero que no todo o trabalho, ele foi bastante seguro, porque você conseguiu demonstrar, assim, para o leitor, através da escrita ali, que qual eram os seus objetivos, de que forma isso seria feito, né, e quais os cuidados, por exemplo, que se deve tomar na utilização do jornal, né, da mídia impressa, enquanto fonte historiográfica, né. Então, em relação a essa primeira parte, que eu acabei, essa primeira parte hipotética, né, o texto ele é bastante eficiente na introdução dos temas e na apresentação dos personagens, da problemática envolvida. Eu também considero que a argumentação ela é bastante segura ao apresentar, né, quais serão essas fontes trabalhadas, né, e quais esses cuidados, né, uma questão metodológica mesmo, né. O trabalho ele consegue abranger temas diversos, como as questões envolvendo o campesinato, né, esse é o plot, né, do trabalho, né, mas ele vai além, né, então ele, por exemplo, mesmo não utilizando o termo, ele articula bem, consegue explicitar as questões relativas à interseccionalidade dos sujeitos abordados. Então, quando você trata ali dos indígenas, né, você não fala, são peruanos indígenas, são indígenas, mas também são agricultores, também são trabalhadores, eles são elencados em outras categorias também, como arrendatários ou como os peões, eles estão expostos a essa situação mais geral envolvendo a transformação de terras comunais em terras, em grandes fazendas, né, em latifúndios. Também eles estão expostos a castigos físicos também, né? Então, eu acho que um exemplo muito positivo de que você, né, só para trazer um aqui, que está no trabalho e que essas questões aparecem, é quando você está falando ali das greves, né? Principalmente das diferenças que envolvem uma greve em contexto rural, né, para o que é mais conhecido que são as greves no contexto urbano, né? Que elas têm essa dinâmica completamente própria, né, um período de duração muito mais longo, porque os objetivos imediatos e a longo prazo, eles são diferentes, né, enquanto ali no contexto urbano vai ter todas as questões envolvendo as leis trabalhistas, né, e a seguridade trabalhista também, né, são questões que, né, naquele contexto ali não chegavam no campo, então os objetivos eram completamente outros e por isso a dinâmica era diferente, né, o que também pode ser considerar que reflete também o modo como isso é noticiado, né, como invasão. Por exemplo, eles não estão querendo um aumento de salário, eles não estão querendo férias, eles não estão querendo nada. Eles estão simplesmente invadindo terras, né? A gente pode considerar essa hipótese também. E aí, já em relação à segunda parte, o que me chamou mais a atenção no seu trabalho, eu acredito que foi a forma, né, muito mais a forma do que o conteúdo da apresentação da questão dos jornais, né? Você mencionou que você imaginava fazer de uma forma e acabou vendo no meio do caminho que não seria possível e acabou mudando, mas eu acho que seria mais interessante, assim, para o trabalho, você ter trazido os jornais totalmente ou parcialmente, né? O jornal em si, a escrita do jornal. Você menciona no trabalho que, ao trabalhar com na verdade, a trabalhar com a fonte escrita, né, que a palavra, ela assume, né, uma materialidade diferente do que seria uma história oral, uma coisa assim, né? Você fala isso no momento de discussão das fontes, mas eu acho que isso se aplica também à materialidade da opinião do jornal no seu trabalho, porque você acabou optando por trazer os títulos, né, e as frases, assim, as citações de jornais dentro do parágrafo e já tecer as considerações a respeito da informação trazida ali, ou contextualizar, ou criticar, já logo em seguida. Eu acho que teria sido mais interessante você trazer
né, você mesmo mencionou que no começo são pequenos, né, as citações são pequenas e tal, ou até no momento que elas são maiores, por exemplo, aquela coluna ali, que é uma página inteira, né, talvez não, nesse caso não teria condições de trazer a informação toda, talvez também nem fosse relevante, mas talvez alguns parágrafos sim, e seria interessante para o leitor conseguir diferenciar assim, um momento que é exclusivamente a opinião do jornal, e aí, num parágrafo seguinte, as suas considerações a respeito daquela situação ou do contexto que aquilo está envolvido. Eu acho que isso daria mais evidência, tanto para a opinião do jornal, quanto para a sua própria opinião, para a sua crítica em relação. E também você estaria dando possibilidade para o leitor discordar de você, porque, né, ali são as suas considerações, você está fundamentando isso nas suas referências, você está fundamentando nas suas fontes, mas talvez a pessoa que está, né, futuramente alguém que está pesquisando esse assunto e chega até o seu trabalho, ele pode ter uma informação, uma consideração diferente da sua, porque ele está baseado em outras fontes também, né? Pode não ser o Jornal do Brasil, pode ser outra coisa também. E eu acho que isso daria essa possibilidade também. E também eu acho que isso traz uma pausa, né? Ele melhora a fluidez do texto, do seu texto, e dá uma pausa para o leitor, porque, por exemplo, agora, se eu quiser abrir o seu trabalho, por exemplo, e procurar uma parte específica de uma crítica do Jornal do Brasil, a primeira vez que eles chamam o Hugo Blanco de o Fidel peruano, né? Talvez eu não vou conseguir achar só batendo o olho, né? Claro, existe ferramenta de pesquisar e tudo mais, né? Mas talvez seria interessante saber, foi uma menção pequena ou foi já num texto mais corrido, né? Uma coisa maior, assim. Eu acho que isso também tem relevância, né? Até o próprio jornal, e aí isso já é uma coisa que excede as possibilidades do trabalho, né? Saber em que local da página que isso está noticiado, porque eu abri algumas das notícias ali que você trouxe, né? E tem uma delas que você até menciona isso também, que ela está na parte lateral direita, assim, do jornal, e parece uma grande coluna, assim, começa com uma notícia da Venezuela, embaixo da Colômbia, se eu não me engano, e aí a última do Peru, assim, não me parece que seja não seja intencional ser uma coluna da América Latina, uma coisa recorrente, mas naquele contexto específico havia situações envolvendo nesses 3 locais e por isso eles estão ali, né? Estão organizados daquela forma. Então, assim, também seria interessante a gente ter noção disso, né? E talvez você mencionar, na verdade você menciona, assim, né? Porque, né, havia ali uma situação que a Venezuela podia estar envolvida e tudo mais. Né, pessoas da Venezuela, não o país, né? E você menciona, e isso dentro do contexto ali do jornal, ele também é relevante, como até propriamente a questão da coluna do Newton Carlos, né? Porque ela está dentro de um caderno especial. Talvez, eu não sei, né? Em que situação, por que esse caderno é especial, sabe? Porque por exemplo, ele está lá na página 82, né? A gente não espera que um jornal tenha 82 páginas, né? Às vezes é só uma edição de final de semana, né? Às vezes é uma coisa esporádica que o jornal faz. Mas eu acho que trazer essa informação, por que ele é um caderno especial, talvez também seria interessante. E também em relação à questão do Fidel peruano. Primeiro, eu acho que no texto você sempre acaba mencionando assim, mais uma vez o jornal mencionou o Hugo Blanco como o Fidel peruano, né? Isso pode, né, porque eu acabei fazendo mais de uma leitura do seu trabalho, então para mim já ficou repetitivo, né? Pode não ser numa primeira leitura, mas talvez em algumas oportunidades você pudesse apenas trazer assim, entre aspas, o Fidel peruano, porque a gente sabe que você está falando de jornal e que não é a sua opinião. Mas, para além disso também, eu acho que tem uma questão aí que talvez você tenha levado em consideração a própria opinião do Hugo Blanco, porque ele menciona que ele não se considerava, né, porque ele também acabou ele estava preso quando a questão da reforma agrária ali foi
foi colocado em pauta e tudo mais. Só que, assim, levando em consideração a questão do discurso, né, da questão da neutralidade do discurso e do objetivo do discurso da imprensa, por mais que isso exista, isso é praticado constantemente, diariamente, o emissor da informação ele não tem total controle sobre como o leitor, o receptor vai receber essa mensagem, né? Então, assim, dependendo aonde você está mencionando, falando assim, cara, o Hugo Blanco, ele é o Fidel peruano, isso pode ser uma coisa para incentivar as massas também, sabe? É óbvio que no contexto do Brasil, o que o jornal estava querendo dizer ali era, olha, esse cidadão é um novo... a nova pessoa indesejada no momento que a gente não pode deixar passar, né? A gente tem que fazer alguma coisa contra esse cidadão agora, porque ele é potencialmente perigoso, né? Mas tem isso também, de que a questão de ele não se reconhecer, porque talvez ele não considera que ele teve a vitória desejada. E se ele tivesse alcançado essa vitória, se futuramente ele tivesse tornado uma liderança que assumiu um alto cargo político no país, talvez ele não se consideraria o Fidel peruano, né? Efetivamente, Fidel só existe um, não vai existir outro, né? Mas é uma questão de o poder que esse símbolo traz, né? Então, assim, para o jornal, o poder que esse símbolo traz era um poder de instaurar um medo, né? Um anticomunismo de verdade. Mas, talvez em outras categorias não fosse essa a situação, né? Fosse uma situação de, talvez, olha, existe um outro líder na América Latina, está acontecendo, então pode ter o Fidel brasileiro, por que não? Então, assim, talvez o trabalho... pudesse fazer essas considerações, essas especulações também, né? Porque você, talvez, ali, influenciada pela própria opinião que o Hugo Blanco tem de si mesmo, também já introduziu não, ele não era a principal liderança e tudo bem, porque esses movimentos camponeses, né, esse movimento de massas num todo, muitas vezes eles têm essas coisas, essas lideranças difusas, né? É difícil ter uma liderança única, né? Isso é uma característica desses movimentos campesinos, né? De ter, e historicamente acaba sempre surgindo um nome, né? A posteriori, ou às vezes no próprio momento, que acaba sendo destacado como a liderança máxima do movimento, sendo que efetivamente naquele momento ele não exercia esse poder todo, né? Mas eu acho que a pesquisa pode especular tomar essa liberdade de especular, ao invés de, talvez, já tomar uma posição mais efetiva, assim, né? Mesmo que essa posição esteja sendo tomada de acordo com as bases que você tem ali. E outra consideração também em relação às fontes, nessa minha primeira leitura, eu tive a impressão que as fontes apareceriam antes no trabalho, né? Você mencionou aqui que você deixou para o final, né? Para o capítulo e tal. Mas talvez os jornais, alguma fala de jornal, pudesse aparecer antes no trabalho, e um bom momento é lá na página 28, onde você mesma percebe isso, porque você abre uma parte e diz, né? Eu acho que é quando está falando do Hugo Blanco mesmo, e aí você diz que isso vai ser analisado no capítulo seguinte, né? Mas talvez você pudesse trazer uma parte do jornal ali mesmo, né? Só para o leitor já ter uma ideia do posicionamento do jornal, né? Porque quando fica para o último capítulo, às vezes ele talvez fica fora de tempo, assim, sabe? Eu acho que trazer esse jornal, você pode trazer, né? É uma sugestão, trazer ali uma consideração de jornal, e talvez não tecer nenhum comentário naquele momento ali, deixa aquilo ali, né, e deixar esse seu comentário para o capítulo seguinte mesmo. Mas porque, assim, desde o seu resumo, desde a apresentação do trabalho, você está mencionando as fontes jornalísticas e dos periódicos, mas elas vão aparecer só lá na página 42, né, e isso que eu estou mencionando já é na página 28. Então, talvez trazer um pouco para o começo do trabalho seria interessante, né? Deixa eu ver o que mais. E também, então, assim, de modo geral, eu
acho que também tem outras questões mais de formatação do trabalho que merecem uma revisão assim, com o olho mais descansado, né? Às vezes, quando a gente lê muito o trabalho, a gente já sabe o que vai vir na página seguinte, acaba não prestando tanta atenção, assim, né? Mas a questão, assim, formatação, coisa mais simples, assim, por exemplo, as palavras estrangeiras em itálico, assim, as palavras em inglês, elas estão em itálico, mas as palavras em espanhol não estão, assim, então, talvez alterar isso também, e também, né, que eu falei dessa divisão de trabalho em duas partes, você também, nessa segunda parte, você muda a forma de apresentação das fontes, das referências, na verdade, porque na primeira parte está sempre no texto, assim, no próprio parágrafo, nessa segunda parte você muda para nota de rodapé. Seria interessante adotar um modelo somente, né? Não utilizar os dois modelos. Eu acho que outro ponto positivo também do trabalho é a questão desse intercâmbio de informações, porque entre os jornais, isso comum, quem trabalha com periódico, né, sabe que é muito comum o jornal, né, eu não sei se hoje, né, a gente não tem o costume de ler, pelo menos eu não tenho o costume de ler o jornal impresso, mas era muito comum os jornais aí que a gente vê na hemeroteca de ele trazer informação que foi noticiada em outro jornal, né, às vezes até a própria matéria completa, mesmo sendo um jornal da mesma cidade, assim, até para rebater, para refutar aquela informação, mas esse intercâmbio de informações entre o La Prensa, né, o jornal New York Times, ali que você traz é muito interessante, e talvez até seria interessante fazer algum comentário em relação, por exemplo, você diz que as notas elas começam pequenas e aí ali no meio tem mais fôlego, né? Principalmente ali a coluna do Newton Carlos. Talvez, né, isso já fica como uma pergunta para você. Você acabou percebendo que existe alguma diferença de posicionamento do jornal, por exemplo, quando ele acaba trazendo informações de outros lugares, né? A gente pode tomar o New York Times como referência e você acha que a partir do momento que isso foi noticiado no New York Times, essa própria coluna de uma página inteira ali sobre o assunto, né? Eu acho que, né, ao meu ver, é um pedido de alerta, falando, gente, olha, está acontecendo isso, né? A gente já está falando disso há algum tempo, talvez com menor expressividade, mas olha, deu no New York Times também, e a gente tem que prestar mais atenção para esse movimento. Você percebe que existe isso, existe algum momento que esse aumento aí do número de linhas sobre o acontecimento, você acha que está mais relacionada ao escalonamento do próprio movimento ou é reflexo, talvez, desse intercâmbio de informações, assim, disso está repercutindo em outros lugares? Né? Bom, e no geral, eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, assim, e também, assim, e dizer, né, que eu acho que talvez você tenha tido aparentado ter menos dificuldade do que você relata, assim. Eu acho que você pareceu bastante segura quando você vai contextualizar, principalmente nessa parte que seria a mais problemática mesmo, porque assim, são muitas situações que estão acontecendo, você contextualiza bem a questão do acontecimento, né, o processo de desenvolvimento do Peru, da própria imprensa, ainda adiciona a imprensa brasileira junto ali, né, você trabalha com a imprensa brasileira, e também você contextualiza isso no cenário internacional da questão da Guerra Fria, né, também tem essa questão ali você não usa essa palavra, né, mas tem ali essas políticas que foram adotadas no centro do capitalismo, que se convencionou de chamar de as políticas de bem-estar social, né? E isso se reflete nessas convulsões, digamos assim, na periferia do capitalismo, né? Porque quando o Newton Carlos fala, o Brasil está mais apontado para o desenvolvimento, né? Ele está olhando para esses países, está falando, a gente está seguindo o exemplo deles, né? Enquanto o Peru não está. Mas essas políticas, elas foram adotadas
já em vista de uma competitividade ali com a União Soviética, né, e com o modelo de vida que o comunismo estava ofertando, né. Então, assim, não é um jogo que está ganho, né, é um ambiente de disputas. Então, tudo isso, tanto essas políticas de bem-estar social, né, questão de reforma agrária e tanto, né, a questão da junta lá, dizer que dinheiro não é o problema, né? A gente vai resolver essa situação e dinheiro não é o problema. Eles estão olhando para essas coisas e eles entendem, né, que eles estão num ambiente de disputa. Eu acho que essa primeira parte do trabalho, ela consegue estabelecer tudo isso e estabelecer as pessoas também, como, né, o próprio Hugo Blanco aí, e os jornais também. Então, eu finalizo. Muito obrigado pelo seu trabalho, parabéns, obrigado pelo convite. Obrigado por enquanto, Everson. Então, Camila, pode responder as observações e a arguição do Everson. Está com a palavra. Tá bom, muito obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer, né, todas essas considerações, acho que elas foram muito ricas, assim, vão ser muito proveitosas, assim, quando eu for revisitar esse trabalho, fazer ali alguns ajustes. Eu anotei bastante coisa aqui, então eu vou tentar organizar aqui um pouco os meus pensamentos, né? Bom, então, primeiro falando ali sobre a questão do difícil acesso das fontes, né? Isso foi algo que, desde o começo, assim, do trabalho, foi algo que pegou, assim, para mim, ainda quando eu nem tinha fontes, assim, né? Que eu fui atrás de buscar uma fonte sobre La Convenção. Então, eu buscava ali, tentava buscar fontes, sei lá, de diplomacia, tentava buscar fontes peruanas e, assim, não achava nada. Então, ali, as fontes periódicas foi uma solução que eu achei mais acessível ali, né? Para eu conseguir trabalhar, porque é uma fonte que já está digitalizada, está na internet, que eu conseguiria trabalhar um pouco melhor com isso, né? Sobre ser um trabalho, né, historicamente datado, justamente por ele ter sido feito na pandemia. Acho que foi algo que eu citei também, acho que nos meus agradecimentos, né, que eu falo que as dificuldades de ter produzido esse trabalho, elas estão presentes ali, né. Se fosse um trabalho feito em um outro momento, até mesmo 1 ou 2 anos antes, teria sido outro trabalho, outra escrita, com outras informações, justamente porque esse contexto da pandemia afeta bastante, né? Na questão da produção, na questão da escrita, e enfim. Deixa eu ver o que mais. Essa questão ali sobre a escrita do jornal, né, sobre a ordem de trazer o jornal, achei muito interessante, porque justamente, né, como eu falei na apresentação, eu acabei colocando essa estrutura mais dividida ali entre a parte bibliográfica e a parte de fontes. Então, ter essa visão de fora é muito interessante justamente para ver que é possível, né, mesclar um pouquinho, trazer um pouco do jornal ali na primeira parte, poder trabalhar um pouco mais fluido, né, nessa questão. E também sobre essa questão, né, do Fidel peruano, ter essa outra visão, essa outra especulação sobre como isso pode ser recebido pelo leitor, né? Porque justamente eu não trabalhei ali sobre como essa recepção vai ser feita, né? Mas isso é muito importante, porque não necessariamente essa notícia vai ser recebida de uma forma negativa, não necessariamente. Por mais que a escrita seja feita nessa forma, ela pode ser lida de outro jeito, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Sobre a revisão do trabalho, né, de formatação, justamente quando eu fui entregar, né, esse trabalho, eu já estava bem cansada, não consegui fazer uma revisão muito detalhada, porque justamente a gente marcou um pouco em cima da hora a banca também, né? Então foi algo muito pega de surpresa também, e aí acabou acontecendo de forma mais rápida, né? Mas eu com certeza eu vou ler mais vezes o trabalho, agora com mais calma e com um olhar mais descansado também, né? Agora, a consideração ali mais para o final sobre o intercâmbio ali de informações entre os jornais e se eu percebi uma diferença, né, entre as opiniões. Quando eu fui escrever, né, e analisar as fontes, eu acho que eu não percebi muito essa diferença.
né? E sobre a pergunta se é um escalamento, se foi consequência, né, do escalamento dos eventos em La Convention, ou se é pelo fator da repercussão de outros jornais, né? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que sim, é por ter sido um movimento que teve ali um auge ali em 63, né, os eventos mais radicalizados, digamos assim. Então a imprensa viu esse fator ali da urgência, do medo, receio, mas também por estar sendo noticiado em outros países, né? Porque a gente sabe que a nossa imprensa também pega essas pautas, pega o que está acontecendo de mais importante em outros países, e aí tanto ali na América Latina e também, né, em jornais mais de grande nome ali dos Estados Unidos, como o New York Times e tudo mais. Mas é interessante que sobre esses outros jornais, né, e como foram tratados, eram opiniões não muito assim marcadas assim sobre se era um movimento não legítimo ou, enfim, botando esse sentido mais de querer qualificar ou não, mas eram assuntos, eram aspectos, acho que mais factuais, né? Eu lembro que o New York Times traz justamente essa questão, né, de estar acontecendo uma efervescência ali no Peru, esse aumento de atividade política. E aí é algo que o Newton Carlos vai falar mais sobre, né? Ele que vai desenvolver ali a opinião dele, pegando esses trechos do New York Times. E aí, como eu só tenho trechos desses outros jornais, fica difícil eu também cravar aqui se realmente teve ali uma mudança, se o próprio jornal teve uma mudança de cobertura por conta desses outros jornais, né? Eu gostaria mesmo de ter tido outras fontes para ter uma opinião mais embasada, mais coesa desses intercâmbios de informação, né? Mas infelizmente foi algo que eu não consegui ter muito acesso, né? Por exemplo, o jornal La Prensa foi algo que eu queria muito ter tido acesso para também ver essa diferença, né, de cobertura, de como o próprio Peru noticiava esses acontecimentos e como o Brasil noticiava, né, que provavelmente tem uma diferença de cobertura, né. Mas, enfim, então, agradecendo de novo as considerações, eu com certeza vou ler de novo todas as minhas anotações, vou poder estar revisitando meu trabalho, modificando, né, o que tem para modificar, e com certeza aí os comentários vão engrandecer ainda mais o meu trabalho, né? Então, agradecendo de novo ao Everson, muito obrigada. Ok, obrigado, Camila. Everson, está satisfeito? Tudo certo. Certo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou manter essa sala aqui com a gravação funcionando, tá? Vou só. Eu e o Everson, né, membros da banca, nós vamos nos recolher aqui, diminuir, tirar imagem e áudio, né, e vídeo, né, e vamos para uma outra sala. Eu vou te mandar para o WhatsApp, Everson, tá? Para a gente se encontrar, tá bom? Vou só minimizar aqui. Mas aviso aos que continuem aí à vontade, vocês, né? Mas lembrem que está sendo gravado, só isso, né?
Então, voltamos. Deixa eu abrir aqui a ata, o documento da ata. Já temos aqui. Antes, eu só quero fazer algumas rápidas considerações, né? Então, desde o começo, né, quando pela primeira vez a Camila me procurou, antes mesmo da pandemia, né, a Camila deixou bem claro, né, que a vontade que ela tinha mesmo era de estudar o movimento social, né, de La Convención, né, o movimento camponês, né, e que, claro, a gente já via ali, mesmo antes da pandemia, a dificuldade do acesso às fontes, né, então por isso que o caminho, né, de viabilizar isso foi a imprensa, né. Então há uma evolução do trabalho, né, e eu acho que isso ficou claro, né, o trabalho acaba refletindo sobre a imprensa, né, e da forma como a imprensa noticia esses eventos sociais, né, num contexto em que também o Brasil tinha seus conflitos agrários, né, crescentes, né, e isso acabava por tornar o assunto um tema geral latino-americano, né, não só peruano ou não só brasileiro, né. Então acho que isso o TCC conseguiu demonstrar bem, né, ficou muito bem colocado. Então a Camila se dedicou bastante, né, na formação até do estudo da história peruana, né. Estava bem maior, eu até pedi para encolher um pouquinho, né, e ficar mais próximo do evento de La Convención, né, ela tinha um capítulo bem maior sobre a história peruana, né. Também sobre a imprensa do Brasil, a Camila tinha uma enorme parte, né, de lá, da origem do século XIX, ficou mais reduzida e mais diretamente ali a conjuntura do final dos anos 50 e início dos anos 60, né? Então, assim, teve todos esses nossos diálogos, né? Claro, assim, ficou até injusto, né? Pouco tempo de leitura para o Everson, a gente deu uma semana ali, né? Foi no Afogadilho, mas por culpa minha, não foi por culpa da Camila, né? A Camila tinha me mandado há bastante tempo já a versão final, e eu aqui me enrolei com um monte de coisas atrasadas que eu tinha, né, nesse semestre. Então, assim, eu assumo a responsabilidade sobre os eventuais problemas do trabalho, porque eu também deixei passar o tempo, né? Então é isso, assim, a gente tem essa conclusão, né, de um trabalho bom, um trabalho de qualidade, que conseguiu demonstrar, né, a relevância de um movimento social que e que, de certa forma, ainda continua, né, no Peru e na América Latina, né? Não é uma coisa do passado, né? A gente está tratando com um movimento social vivo, né? E esse problema agrário peruano e latino-americano em geral, ele é um problema ainda, né, que se processa. Então, assim, acho que o trabalho também da Camila tem essa relevância social, né, que está lidando com um fenômeno que foi datado, mas dentro de um âmbito maior, a gente pode dizer que é uma questão viva ainda, né, na história latino-americana, né. Bom, então, isso posto, né, deixa eu fazer a leitura aqui da nossa ata, né. Aos 30 dias do mês de setembro, né, no ano de 2021, às 9 horas, por meio do ambiente virtual Google Meet, reuniu-se a banca examinadora composta pelos seguintes membros: professor Paulo Pinheiro Machado, orientador, e professor Everson Felipe Adão, membro efetivo, designados pela portaria número 38 HST CFH 2021, a fim de arguírem o trabalho de conclusão de curso da acadêmica Camila Carriço Santos, intitulado Campesinato em Movimento, a mídia impressa e a luta pela terra em La Convención nos anos 1960. Aberta a sessão pelo presidente, a acadêmica expôs o seu trabalho. Terminada a exposição, dentro do tempo regulamentar, o mesmo foi arguído pelos membros da banca examinadora e, em seguida, prestou os esclarecimentos necessários. Após, foram atribuídas pelos membros da banca as seguintes notas: professor Paulo Pinheiro Machado, nota 9,
E professor Everson Felipe Adão, nota 9, sendo a acadêmica aprovada com nota final 9, que deverá integrar a coordenadoria do curso de graduação em História, a versão digital do trabalho de conclusão de curso, em sua forma definitiva, até o dia 7 de outubro. Nada mais havendo a tratar, a presente ata será assinada pelos membros da banca examinadora e pela candidata. Então... Obrigada, gente. Queria agradecer de novo, né? Agradecer ao Everson aí, que teve esse desafio de ler em pouco tempo a minha monografia, né? Agradecer bastante ao professor Paulo, que aceitou esse desafio de me orientar com esse tema. E agradecer ao pessoal que compareceu aí, né? Mesmo atrasado e tudo mais. E que eu estou bem feliz agora de poder concluir finalmente esse processo, né? Que demorou bastante, mas que finalmente se encerra. Então, muito obrigada a todo mundo que compareceu aí. A hora do print é agora, Camila. Fazer, fica à vontade. Até os amigos e colegas aí podem habilitar as câmeras, né? Abram a câmera aí, isso. Rapidinho. Hora de dar uma ajeitada no cabelo. Vou tirar aqui o print, então. Isso. Acho que foi. Foi. Então é isso, né? Obrigada, gente. Então tá. Obrigado, Everson. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, tchau. João Vitor, Valéria e Carolina. Né? E parabéns, Camila. Um bom trabalho. Muito Obrigada. Bom trabalho. Aí depois a gente fala como que eu boto o trabalho na BU e coisas. Isso. Vou te passar um pacote que eu tenho de coisas aqui. Tá bom. Inclusive, eu preciso da tua assinatura na ata, né? Tá. Para a gente fazer isso. Mas eu vou tirar aqui a gravação. Deu. Deixa eu tirar aqui a gravação, vou suspender. Porque eu tenho que interromper a gravação antes de fechar. Isso. Tá.